passar para vocês um exemplo aqui, cadê? Um instante. Aqui, cara, o arquivo. Vou baixar lá do Cable. Tá? Vou entrar naquele site que a gente está usando para baixar as bases. Caggle? Eu vou baixar um aqui porque eu não estou achando, é bom que eu baixo de novo. Para a gente fazer um teste numa base real aqui, uma que seja grande, tá? Tá bom. Esse exemplo que tu pôs no link no WhatsApp, a gente tem que deixar ele aberto por enquanto? Tem, né? Tem. É bom deixar ele aberto, né? Uhum. Tá Ó, bom. Câncer de próstata, câncer de essa aqui, próstata, Breast Cancer. câncer de mama. Não. Câncer de Breast mama. Cancer Prediction. Deixa eu ver se esse daqui é o que eu estava olhando outro dia. Ixi. Não, esse aqui não. Esse daqui não. É esse daqui mesmo. Qual? Tá bom, vamos lá. Vou Põe baixar o link aqui e pra vou gente no passar para WhatsApp. vocês. Como é que é? Põe o link pra gente no WhatsApp rapidinho. Que link? Não, eu vou O mandar link. um arquivo direto aqui para vocês. Ah, vai mandar o arquivo? É. Peraí. E Breast Cancer Data. É isso daí, ó. Vocês vão baixar esse arquivo e vão lá no Colab. Tem essa pastinha aqui na esquerda, né? Ó. Aham. E clica em Upload para a gente carregar essa base, tá? Eu tenho que abrir o Upload. arquivo Não no precisa meu abrir, não. Ele só faz o download, aí vai aqui no Upload e procura Upload, né? ele, que deve estar aí na File, pasta de downloads, né? file upload, né? É. Vai aqui File em upload, Upload. a pastinha. Não, não é a pastinha não, peraí. É É aqui onde nessa eu pastinha. faço? Onde é que eu faço upload mesmo? Peraí. Tem que esperar um pouquinho para ele conectar. Pera. Quando você clica aqui, às vezes ele demora um pouquinho, fica carregando aqui desse lado. Deixa eu carregar o link de novo, peraí. Vou carregar o link de novo, pronto. Pronto, agora vai dar certo. Lembrando que o link que eu mandei, quando você clica, é esse aqui meu, certo? Como vocês estão visualizando o meu, não dá Aham. para editar. Mas se você quiser fazer junto aí comigo, você cria uma cópia. Ah, uma Tá? cópia? Ou Ah, então então. inicia um do zero, tanto faz. Se tu colocar aqui Vai- New Notebook, dá certo também. Tá? File, aí você. Pode Save iniciar o New copy, né? Notebook, ou então Save a Ah, Copy. new notebook, peraí. Vou começar o É new melhor fazer um notebook. New Notebook mesmo. Então faz o new e apaga a aba velha, né? Posso apagar a aba velha, né? Pode? Apaga a aba velha, pronto. Pode criar um novo aí. É porque esse daí, quando eu mandei, o que eu escrevi aqui fica salvo e vocês podem acessar depois, entendeu? O Ronaldo, é o seguinte, eu fiz o download, mas o negócio não deu certo. Você vem na pastinha, que é essa pastinha do lado, vai pra esquerda, isso aí, pronto, não deu certo. Upload. Tá aí, upload, pronto. É porque ele Download, demora um pouquinho para Breast Cancer aparecer, porque Data. ele conecta com o servidor. Reminder, upload files will get deleted when this runtime is recycled, tá aí. É isso Reminder, mesmo, dá ok. E ok, está né? dizendo que vai apagar o arquivo aqui quando você fechar, né? Mas Tá. o código, os códigozinhos ele vai manter. Sample Tranquilo? data, pronto. Agora vai. Aí carrega, né? Carrega, peraí, abre uma planilhazinha aqui. Não precisa nem abrir não, pode fechar essa planilha. Se você clicar aqui, né, ele abre uma planilha aqui para você visualizar a base, Aham, mas você pode fechar isso daqui, tá? tá bom. É pra você como é que faz mesmo pra É que fecha mandar a isso, né? pasta por aí, pro Colab. Depois Para que mandar o quê? tiver mandar o arquivo pro Colab, depois que tiver baixado. Você vai aqui na pasta, ó, nessa pastinha, ele abre essa abazinha. Aí tem que esperar um pouquinho que ele fica conectando. Quando ele conectar, vai aparecer esses três botões aqui, ó, Upload. Tá Primeiro. certo. Uhum. Pronto, é só apertar um xizinho em cima da aba Breast Cancer, né?
Se você apertar aqui, ele fecha essa abinha para ficar. Não, eu tô falando a aba da planilha. Essa abazinha bem aqui. É só você fechar essa aba aqui, ó. Ele Tá apaga. pronto, descansa, pronto. Aí fecha agora. Aperta play. Não, por enquanto a gente não escreveu nada, né? A gente vai escrever aqui agora o nosso passo a passo, pra gente ir se acostumando. Tá bom. Calma aí, vai devagar, calma aí, que eu ainda tô aqui apanhando. Não, hoje a gente vai devagar, cara. Cara, Realmente isso aqui gente, tem não que ser seria melhor, devagar. não seria melhor a gente ver tudo isso pelo celular, a gente faz só o computador pra escrever esse negócio. A gente vê o vídeo pelo celular. Pode ser, né? Se vocês quiserem, aí fica 2 telas. Exatamente. Eu só não tô usando o meu outro computador porque minha irmã tá usando agora. O problema é que, por outro lado, no celular você tem que ter um aplicativo, né? Droga, não pode usar só o Safari, tem que ter um aplicativo. Aí é osso. Bora lá? Vamos. Vai, Ô, vamos lá. Ronaldo, Oi. o meu tá aparecendo Table of Contents. Table of Contents. É onde? Onde? No lugar onde é para aparecer. Onde é para baixar o arquivo no lugar de É porque files. você tem que clicar nessa pastinha aqui, ó. Aí apareceu conectar to runtime do enable Ele tá conectando aí, espera um pouquinho, mas daqui a pouco vai aparecer o botão do upload. Tá. Ok. Aí Porque upload. clica em upload, ele vai abrir uma janela para tu ir até o caminho lá da pasta onde está o arquivo. Gente, esqueci de perguntar uma coisa sobre vocês. Alguém tá pé da vida hoje? Alguém está pé da vida? Por quê? mano? Porque, sem querer me gabar, eu te dar 5 a 10, eu tirei 3 10, mas eu tirei 2 9,5. Aí eu pensei, porra, gente, por favor, né? 9,5, desculpa não dar 10. Desculpa não dar 10. Algum desculpinho pra você não dar 10. Eu também tirei 3,10, bonitão. Tem professor que não gosta de dar 10, não. Aí o cara dá 9,5. Por que tu tá puto também? Por que tu tá puto, cara? Vamos ficar puto comigo, vem. Vamos enviar uma mensagem pro professor e dizer, professor, o que foi que eu errei? O que é que você tem contra mim? Você sabe que eu sou aluno perfeito. O que é que você tem contra mim? Tá aí, ó. Eu já sou o contrário. O meu esquema é 0 ou 1, entendeu? Ou se o cara participa e é interessado, aí é 10, ponto. Agora, se o cara tá nem aí, fica faltando, aí eu dou logo um 0 e reprovo. Não, gente, mas é sério, eu fiz o trabalho do Landsberg com todo carinho, o cara me dá 9,5. Olha, pense comigo, o trabalho tinha 8 questões, eu tirei 9, ou seja, não errei nenhuma questão, deve ter só um detalhezinho ali, que ele não gostou. Porque se a nota validade do trabalho só tem 8, significa que se eu errar uma questão inteira, eu tirei abaixo de 10. Abaixo de 9, tô querendo dizer. Então pronto, não errei nada. Deu certo aí, Jorge? Deu, pode ir. Então vamos lá. Lembra dos passos, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente pode criar várias caixinhas de código, tá vendo? Cada caixinha dessa daqui é um código. Sim. A primeira, eu vou utilizar... A primeira aqui eu vou utilizar para a gente ler o arquivo, tá? Então, primeiro passo, a gente precisa importar um pacote chamado Pandas, né? Que foi o que eu mostrei nas aulas passadas. Então, a gente coloca import Pandas, plural. Tô ouvindo. Ai, não, assim não. Assim é difícil, porque o meu já tá todo quebrado, aí quebrar isso aqui. SPD. Tá quebrado aí, Isabel? Oh, desculpa! Eu pensava que tava no silencioso. Ela já tava dando carão em alguém aí. Desculpa, eu pensava que tá, porque geralmente eu boto aqui no silencioso, era o fone de ouvido que eu tava querendo aí. Eu ia até perguntar um negócio para vocês. Eu não tô aparecendo aqui não, né? Tá não. Tá certo, que eu tô toda despenteada. Pessoal, deixa eu uma ajuda aí para vocês. Meu computador tá horrível. É porque eu tô precisando de outro. Aí depois eu vou passar um link de um computador aí que eu tinha visto, para vocês me falarem o que é que vocês acham dele. Mas também, detalhe, eu não preciso de muita coisa não, entendeu? Mas é porque eu tô baixando várias coisas também no trabalho, que eu tô trabalhando online, 4 vezes mais. Já fica a dica, Isabel. Se tu quer um computador para o trabalho, faculdade, compra logo i7, não é nem 5, i7. i7. Pois é. Não, o meu aqui é i5, esse meu já é i5. Então compra o i7. Aí ele já tem manda aí, Isabel, já... aí depois a gente olha. Pois é, era isso que eu ia pedir para vocês, tá? Se eu mandar assim para sugestão, porque eu não entendo de nada. Tá. i7 e tem que ser SSD também, não pode ser mais HD. HD é coisa de velho, pronto. Ai, que é horrível. O SSD ajuda bastante mesmo, mas ele encarece também o computador. Mas manda aí, Isabel, que a gente vê se pelo menos o preço tá justo. Eu recebo dicas de vocês também. Tá bom. Beleza.
Então, import pandas SPD. Beleza? Beleza, próximo, né? Aí, geralmente a gente dá 2 espaços aqui. Isso aqui é uma boa prática, tá? Quando a gente tem uma linha que a gente está importando no pacote, a gente coloca um espaçozinho aí antes de colocar a próxima linha. É só uma boa prática. A gente vai criar o nosso data frame, né? Que vai ser o data frame que vai conter os dados aqui desse exemplo do câncer de mama, tá? A gente geralmente chama de DF, né? O data frame, então DF vai ser igual. Aí o pandas é o PD, né? Então PD, ponto. Aí tem uma função chamada read, underline CSV, porque esse arquivo é um arquivo CSV, tá vendo? Abre e fecha parênteses. E entre aspas, a gente coloca o nome do arquivo do jeito que tá ali. Então, vou colocar aqui. Breast. Parênteses ou colchete? É para parênteses ou colchete? Parênteses não, desculpa. Aspas. Aspas? Não, aqui tem que ser parênteses. Aqui tem que ser parênteses. Aspas. Underline. Data. Ponto CSV. Peraí, parênteses, aspas, breast cancer, ou é colchete aspas? Eu consigo ver não, toda vez, no final de um comando, isso daqui é uma função, né? Uma função que lê o arquivo, certo? Toda função termina com parênteses. E dentro dos parênteses, a gente coloca os parâmetros da função. Essa função aqui, o único parâmetro que é obrigatório, né? É o nome do arquivo, para ele saber onde é que ele vai ler, né? O que é que ele quer ler aqui. No caso, é esse daqui. A função, ela costuma ter vários outros parâmetros, né? Se eu colocar aqui vírgula... Eu escrevi o breast cancer manualmente ou tu só clicou nele? Como é que é? Eu escrevi manualmente. Breast câncer... Tem os underlinezinhos aí. Tem os underlinezinhos, esquece, vamos voltar aqui. Breast câncer... Data... Ponto CSV. Isso. Fez parênteses. Aí, para a gente dar uma olhada para ver se o data frame leu corretamente, para a gente ver o que é que tem dentro dele, tá? Na segunda linha aqui, você aperta o Enter, ó. A gente vai colocar df.head. Ronaldo. Fecha parênteses. Oi. Tu pode só repetir essa parte que eu tive que ir ali na minha avó, que ela tava meio mal, aí eu voltei agora. Tranquilo. Tu pegou aqui a parte da importação do pacote, não foi, Juan? Não, ó. Ah, tá. Então, pronto. Essa primeira caixinha de código aqui, ó, a gente vai utilizar para ler esse arquivo, né? Que é o que a gente vai trabalhar para treinar a máquina para fazer as previsões, certo? Sim. Primeiro passo, a gente importa o pacote pandas. Aí esse aqui é o comando para importar ele, tá vendo? Import pandas. SPD, porque aqui é o apelido dele, né? Então, eu criei um data frame, ó, o nosso data frame que eu chamei de DF vai ser igual a... Aí eu estou usando uma função do pandas, ó, PD ou pandas, né? Então, PD. Para poder ler o arquivo, né? Read CSV, aí aqui dentro a gente passa, entre aspas, o nome do arquivo, para ele poder ler, tá vendo? O arquivo também aqui, mas a gente precisa ler para transformar aqui no data frame, para a gente conseguir trabalhar, né? Aí eu dei um Enter e coloquei o comando, já que a gente criou o data frame, né? Aqui a gente já pode usar as funções dele, tem uma função chamada head, tá vendo que sempre termina com abre e fecha parênteses, né? Já que é uma função. Essa função, ela serve para quê, Ronaldo? O head, ele serve para a gente olhar as 5 primeiras linhas dessa tabela. Eu vou executar, ele vai mostrar aqui embaixo, ó. Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar. Entendi. Certo? Então vamos ver o que é que a gente tem aqui, ó. Nós temos 5... Tem 6 colunas, né? Essa coluna aqui... Isso aqui são medidas... Isso daqui é uma base de dados para fazer previsão de câncer de mama, certo? Para saber se a pessoa tem ou não. Deixa eu ver se é isso mesmo ou se é maligno ou benigno. Tem dizendo aqui na descrição. Ah, tá, exatamente. Ele quer para examinar se o tumor que a pessoa tem na mama, né? Se é maligno ou benigno, certo? Aí, o que é que a gente tem aqui para poder trabalhar em cima disso, tá? Para cada paciente, cada linha dessa é um paciente, né? Deixa eu ver quantas linhas tem. Se a gente usar o shape aqui, esse atributo, a diferença de função e atributo, tá? É a presença ou não do parênteses. Quando a gente não tem um parênteses, é um atributo do data frame. Deixa eu ver aqui qual o formato dele, ó. Esquece o head, então pode pôr o shape, né? Tem 569 linhas e 6 colunas, tá vendo?
Isso daqui é o número de linhas, aqui é o número de colunas. Só para ter uma ideia. Mas eu vou voltar aqui para o head, só para a gente ficar vendo aqui alguns valores. Então, as informações que a gente tem, ó. O raio médio. Aí tem a textura média. Essas aqui são medidas que o médico vai conseguir examinar, certo? E anotar. Como é que tu conseguiu abrir essa planilha mesmo aí? Eu escrevi df.head, aí parênteses, aí agora... Executa aqui. Executa. Ah, sim, executar, peraí. Pronto. Quando você aperta o play, cada linha dessa vai ser executada uma por vez, certo? Ele vai executar essa daqui, aí ele importou, né? O pacote. Aí aqui ele não fez nada, aí aqui ele criou o data frame, e agora a gente usou um comando para ele olhar as 5 primeiras linhas do data frame. Ele sempre vai mostrar aqui embaixo o resultado do último comando. Hã? Como é que é? O shape de novo. Como é um shape? Bota o shape de novo, shape. Shape é sem parênteses, tá? Porque ele é um atributo do data frame. Não é uma função. Ele não aparece as últimas, não, aí? Ah, é só pra gente ter o shape. As últimas é tail. Se você quiser ver as 5 últimas linhas, é o tail, é. Tá, desculpa. Beleza? Então, ó. Eu sempre gosto de deixar o head aqui mesmo, porque é só pra gente dar uma espiada, digamos, na tabela, né? Só pra gente entender com o que é que a gente está trabalhando. A gente tem várias medidas que o médico consegue examinar, tá vendo? Raio médio, textura média, tem perímetro médio, área média e tem aqui suavidade média. Algum tipo de coisa aqui que o médico consegue medir na hora de fazer o exame. São 5 atributos. E no final tem o diagnóstico, tá vendo? O diagnóstico, aparentemente, a gente tem 0 ou 1, né? 0 deve significar que a pessoa, que o câncer que não é um câncer, né? Não é cancerígeno. E 1 significa que é cancerígeno, beleza? Só para confirmar, a gente pode fazer assim, tá? Eu vou usar aqui na linha de baixo. Se você quiser acessar uma coluna do data frame, a gente não vai trabalhar muito aqui com as coisas do Pandas, não, tá? A gente está utilizando o Panda só para ler, basicamente. Mas eu vou aproveitar só para dar uma olhada, ó. Se eu quiser acessar os valores só de uma coluna, eu faço assim, ó. DF, que é o nome do data frame, né? Ponto. Aí eu coloco o nome da coluna, que no caso aqui é diagnoses. Certo? Se eu executar, ó, ele vai mostrar só essa linha aqui. Aí, existe um comando que eu posso executar em cima dessa coluna que se chama unique. Abre e fecha parênteses, que é uma função. O unique, ele vai me retornar os valores que estão aparecendo aqui, ó. Só está aparecendo 0 e 1, tá vendo? Só tem 2 opções. 0 ou 1. Então, confirmou o que eu estava suspeitando. Essa coluna aqui, ela está associada ao diagnóstico, onde 0 significa que não é câncer e 1 que é câncer. Tranquilo? Ronaldo, como é que eu faço para desfazer o que eu acabei de fazer? Que eu acho que eu fiz uma besteira aqui. O botão de desfazer é onde? Não tem botão de desfazer, não. Tu tem que ajeitar o código e apertar o play de novo. Delete code, delete cell. Pronto, aí você clica aqui embaixo, né? Agora vem vamos criar mais uma caixa de texto, né? Texto não, código. Pode criar as caixinhas de código. O de texto é para você escrever alguma coisa. Não, o problema é que a minha caixinha de código está sendo em cima da planilha, que fica embaixo da planilha, como tá aí, a tua tá embaixo. É só tu fazer assim, tem uma setinha aqui, ó. Onde? Tu clica nela, aí tem uma setinha para você descer e subir. Ah, sim, beleza, perfeito. Agora eu vou escrever aqui nas caixinhas de texto, DF, né? DF, diagnóstico. Ponto. E unique, essa função aqui, ela mostra os valores únicos que tem aqui, né? Só estão aparecendo 0 e 1, tá vendo? Nossa, na coluna de diagnóstico. É só para confirmar, porque isso daqui é bom para a gente ter certeza do que é que a gente está lidando aqui, né? Eu sei que isso daqui são medidas quaisquer, mas eu queria saber aqui se o diagnóstico podia ser que fosse 0, 1, 2, sei lá. 0 é nada, 1 é um tumor e 2 é um tumor cancerígeno, sei lá. Então é bom você confirmar, né? Para saber quais são os valores que tem. Tranquilo, né? Pera, tem mais um aqui. Agora tem array 0, 1. Pronto, esse array pois é. É só para ele está dizendo quais são os valores que aparecem. 0 e 1. Só tem esses 2 valores, certo? Então, beleza. Mas como é que tu fez descobrir isso aqui? É só o 0 ou 1? Tipo assim, diagnóstico e unique. É o unique, o comando unique, que a gente executa em cima de uma coluna, tá vendo? Só de uma coluna. Ele me diz os valores únicos que estão aparecendo aqui. No caso, só aparece 0 ou 1, tá vendo? Ah, entendi. No caso, a coluna não é a coluna seria diagnose. Eu poderia fazer para qualquer outra coluna, se eu quisesse. Mean area, a perímetro. Qualquer um desses você pode executar o comando unique.
Ei, Ronaldo, Inclusive, só por curiosidade, diz. 0 é benigno e 1 maligno, né? Que ele tem na tabela. Ele fala aqui no Kaggle. Ele explica aqui. Beleza? Beleza. Mas, aí só para uma curiosidade, a gente não vai ficar fazendo isso daqui não, certo? Porque a gente não vai ficar aprendendo coisas aqui do Pandas. A gente vai focar só na parte de Machine Learning mesmo, certo? Mas só por curiosidade, já que sou eu que estou fazendo aqui, eu conheço o Pandas bem, né? Eu vou rodar um comando aqui parecido com o Unix, só para ver o número, a frequência com que aparece diagnóstico maligno e benigno, beleza? É só fazer assim, ó, df.diagnosis, aí tem outro comando que se chama value underline counts. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai me dizer a frequência, ó. Os 500 e tantos de registros que a gente tem aqui, ó, 357 são registros de câncer maligno e 212 são registros de câncer benigno. Só para ter uma ideia, né, que é bom a gente ver se está bem balanceado aqui, porque isso influencia bastante na hora de treinar a máquina, né? Então tá mais ou menos balanceado aqui, dá para a gente usar do jeito que está aí. Descreva df, diagnose.value, counts. Tem que pôr parênteses. Sempre tem um parênteses porque é uma função. É porque se você, quem quiser aprender a usar o Pandas mesmo, certo? Tem que pôr uma ferramenta fantástica para. Eu fiz uma série de vídeos lá no YouTube. Eu até mandei o link para vocês aí. São 11 vídeos, 11 partes. Posso assistir lá aqui. Mas, cara, não tem tipo uma meia hora de duração, cara, não tem condição não, esse negócio, tem tipo Não, é só os primeiros, aí depois eu faço máximo 15 minutos. Tá o bom. Primeiro é grande, o primeiro é o maior, e depois eles ficam menores. Tem uns 14 vídeos lá, né? Tem uns 14 vídeos que eu vi. São 11. 11. 11 para cobrir só a parte básica. Meu Deus. Básico. 11 vídeos para cobrir só a parte básica, gente, mas enfim, vamos lá. Aí, não, mas o básico do Pandas, cara, é matador, você faz tudo. É porque tem coisas bem específicas lá dentro para obter resultados bem específicos que não vale a pena você ficar, entendeu? Mostrando um por um, senão ia ser um curso de 40 horas para poder mostrar tudo. Porque... Beleza, home diagnose, se você não apertar o parênteses, ele abre uma espécie de código, uma caixinha de código. É porque ele, se você fizer assim, ele está mostrando um atributo, digamos, né? Uhum. Geralmente os pacotes, eles criam funções e atributos com o mesmo nome, que você pode acessar informações específicas da função, enfim. Mas geralmente a gente está interessado só na função, não é mesmo? Uhum. Esse daqui. Beleza, então vamos começar aqui a gente está só fazendo uma análise, né, antes de iniciar. A partir de agora, o procedimento é bem padronizado. Lembra lá que a gente vai sempre seguir o mesmo padrão e a coisa fica bem repetitiva depois que você identifica o que é que você quer prever e o que é que você vai usar para fazer a previsão, né? Que são essas outras informações. Então, o primeiro passo, a gente vai ter que dividir o conjunto de input e o conjunto de output. Né? O input, nesse caso aqui, vai ser essas medidas, né? O raio médio, textura média, perímetro médio, área média. PD, ponto, mean rates, né? Como é que é? A gente começa escrevendo pd.meanRadius, por exemplo. Não, calma aí. Primeiro a gente vai criar dois data frames novos, certo? O primeiro vai ser o de inputs, a gente chama de X maiúsculo. Isso daqui é uma convenção na área de classificação, certo? Então a gente vai sempre tentar utilizar a convenção para vocês ficarem familiarizados com a linguagem da coisa, né? Então, X maiúsculo a gente utiliza para os inputs. Então, o X maiúsculo vai ser igual ao nosso data frame, DF, certo? Só que a gente vai remover só a coluna diagnóstico, né? Concorda? A gente quer tudo isso daqui, menos essa coluna. Seria tipo o site de atributos que é do da RapidMiner. Só que aqui a gente vai selecionar o que a gente vai eliminar. E o comando que a gente utiliza, ó, é o ponto .drop. O drop ele vai eliminar linhas ou colunas. Aqui a gente passa, entre aspas, o nome da coluna que a gente quer eliminar, que nesse caso aqui é o diagnoses, né? Certo? Aspas. Aí, parênteses. Isso. Entre aspas, diagnoses, que é o nome da coluna.
Oi, você tá me vendo? Toda vez ele passa ali. Você achou um ioiô? Que massa! Tá bom. Infância de ioiôs. Aí, ó, a gente coloca aqui uma... Dá pra escutar ele falando? Dá. Tá. Não, mas não tem problema, não. Problema nenhum. Não tem problema não, deixa. Aí, ó, a gente tem que colocar uma vírgula para colocar mais um atributo, tá? Ah, então não fez parênteses ainda. Funções, as funções, elas podem ter mais de um atributo. Na verdade, geralmente, elas têm vários atributos, tá? Para pacotes desse tipo. Então, para o drop, a gente precisa passar qual o eixo que ele vai considerar para eliminar. Então, a gente vai colocar aqui o nome do parâmetro, é o axis, tá? AX e S. A gente vai dizer que o axis vai ser igual a 1, tá? Axis igual a 1 significa que a gente está olhando para as colunas, certo? Axis igual a 0, linhas. Boa parte das funções aqui do Pandas, ele tem esse parâmetro axis aqui para a gente especificar onde é que a gente quer fazer a alteração. Né? Se você quiser depois dar uma olhada no Pandas, tem funções que você pode, por exemplo, executar algum tipo de cálculo em cima das linhas, ou então em cima de uma coluna. Geralmente tem esse parâmetro aqui para você especificar se você quer alterar linhas ou colunas, tá? Nesse caso, a gente quer o drop, eliminar, né? Essa coluna aqui, e eu estou especificando que, de fato, eu quero eliminar a coluna. Porque aqui eu poderia colocar uma coluna, mas especificar que eu quero eliminar algumas linhas dessa coluna, entendeu? Então, esse comando que o senhor está colocando é para eliminar a coluna diagnóstico. Ou seja, eu estou criando uma cópia, ó. Quando eu faço igual, é porque eu estou criando uma cópia, né? Sim. Então, o meu X vai ser igual ao meu data frame, só que eu quero o data frame, ó, sem a coluna diagnóstico. Só para a gente dar uma olhada, ó, se você descer aqui e colocar um x.head, né, já que ele é um data frame, o x é um data frame, tá? Então ele tem a função head. Ó. Se eu executar, apertando aqui no play, olha como é que fica o x. Ele não tem a coluna, tá vendo? Diagnóstico. Tá vendo aí? Posso fechar o parênteses em 1, né? Depois já fez parênteses. Pronto. Agora você quer o x igual a head? Ou eu tô apagar isso aí? Aí eu coloquei aqui embaixo x.head só para a gente dar uma olhada para ver se deu certo. Você pode até colocar só o x, ó. Se você colocar só o x, ele não vai mostrar o data frame todo não, porque não cabe, ó. Fica muito grande. Aí ele coloca 3 pontinhos, tá vendo? Só para você ver se deu certo, ó. O x aqui embaixo, porque basicamente ele está fazendo o seguinte, a primeira linha ele criou o x, né? Usando esse comando aqui. E aqui embaixo eu estou simplesmente executando o x para ele mostrar aqui embaixo, tá? Porque ele sempre mostra aqui embaixo somente a última linha, tá? Eu coloco o X aqui para ele visualizar. Então deu certo, né? O nosso X contém somente as colunas de input, concorda? Beleza. Nesse mesmo bloquinho aqui, eu vou criar agora o nosso output. O output a gente sempre representa como sendo um Y minúsculo. De novo, isso é uma convenção, né? Você pode chamar de qualquer coisa. Você poderia chamar isso daqui de inputs, por exemplo, ou de variáveis, underline, entrada. Pode chamar do que quiser. Mas o X aqui é o que deixa a coisa mais profissional aí, né? Pra gente não... É sempre bom a gente utilizar as convenções. Fala aí, vai. É sempre bom a gente utilizar as convenções, né? Então, o Y, tá? O nosso Y, ele vai ser somente a coluna diagnóstico, né? Então, ele vai ser df.diagnoses. Olha isso. Sem parênteses. Sem parênteses, porque é um atributo do data frame. O data frame tem vários atributos. Os atributos são as colunas, a forma dele é um atributo, tem outros atributos também. Entendi. Chama memory, que é o tanto de memória que ele ocupa. No caso das colunas de output, que foi só a diagnose que a gente escolheu, então só escreveu drop, aí parênteses, diagnoses, axis 1. Só já parte do axis 1. Por que o axis 1 mesmo? Para especificar que a gente está olhando para o eixo das colunas. Sim. Botou o Y maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Minúsculo. O Y é minúsculo, Por que aqui é maiúsculo e aqui é minúsculo, certo? O X é maiúsculo porque geralmente ele é uma matriz, tá vendo? A gente tem várias colunas, geralmente, né? Não vai ter só uma, tá? A gente tem várias colunas, então é uma matriz, ó. O Y, como só é uma coluna, a gente representa por uma letra minúscula, que é como se fosse um vetor, tá? É coisa de matriz.
Coisa de álgebra linear, né? Matriz a gente representa geralmente por uma variável com letra maiúscula e um vetor é uma letra minúscula. Aí, nessa área de machine learning, eles gostam de utilizar as convenções de álgebra linear, tá? Eu lembro que eu estava uma matéria bem legal. Agora eu lembro de mais nada. Mas só sei que eu gostava. Pois é, cara, e álgebra linear, o nome dessa área é álgebra linear, né? Essa parte de matrizes e vetores. Essa área, quando você aprende no colégio, e até mesmo na faculdade, certo? Porque nas engenharias, por exemplo, o primeiro ano, existe a disciplina de álgebra linear e é bem avançado, assim, eles mostram a parte de matrizes e vetores, né, num nível bem avançado, só que eles, como geralmente é um professor da matemática que vai dar aula, né, eu fiz na Federal, eles pegam um professor lá do departamento de matemática, geralmente. E o cara dá só a teoria, né, e você não sabe para que serve aquilo ali. Rapaz, a utilização, a utilidade, certo, de conhecimento na área de álgebra linear é absurdo. Você pode aplicar, principalmente para essa área de machine learning, se você entende bem álgebra linear, você consegue entender boa parte dos métodos de previsão. Porque os cálculos são todos cálculos de álgebra linear. Beleza, né? Beleza. Aqui. Vamos só dar uma olhada no Y, só para confirmar como é que ele fica. Ele fica assim, tá? Geralmente a gente faz assim, tá? Para ele não ficar nesse formato. A gente chama isso daqui de uma série do Pandas, né? Uma série é uma coluna só do data frame, tá vendo? Ele só contém os índices e os valores, ó. Se você quiser evitar para ele ficar com esse formato de índice e valor, é só você colocar no final aqui, depois da coluna, você coloca ponto values, e ele fica assim, ó. Ele fica um array, tá vendo? Ó, com todos os valores. Tanto faz, tá? Eu gosto de colocar o ponto values aqui porque esse formato aqui, esse array, é um formato que ele é mais eficiente ainda em relação à memória do que uma série do Pandas. Mas não tem diferença não, você pode ou não colocar, não vou colocar não, vou deixar só assim porque fica mais intuitivo, né? A gente escreveu DF com diagnose, a gente escreveu values, mas... você pode colocar ponto values no final ou não. Aqui da mesma forma, certo? Se você colocar ponto values, o X ele fica assim, ó. Ele não tem mais o nome das colunas, tá vendo? Ele tem uma matriz mesmo, aqui agora é uma estrutura puramente matemática, tá vendo? Tô vendo, mas como é que você vai fazer aquela planilha gigante que apareceu agora, que é só de 0 em 1? Aquela planilha gigante que apareceu de 0 em 1 agora. Planilha gigante que foi antes dessas matrizes aí. De 0 em 1. Eu coloquei o Y aqui, ó. O Y. Que eu botei aqui o X só para dar uma olhada. Tá vendo? Você pode colocar o ponto values ou não, porque o scikit-learn, que é aquele pacote que a gente está utilizando para machine learning, ele aceita objetos, a gente chama isso de um objeto, né? Objetos do Pandas, ou então objetos do NumPy, que são esses objetos aqui que são os arrays, tá? O array. Tanto faz, ele aceita os dois. Geralmente a gente utiliza o array porque ele é um pouquinho mais eficiente. Tá? Acho que não tem nem muita diferença não, certo? Porque o Pandas ele é baseado no NumPy, mas com certeza o array do NumPy, né, que é esse outro pacote, ele é mais eficiente em relação à memória do que o data frame do Pandas. Mas é coisa pouca, viu? Acho escroto. Eu apertei esse play depois do Y diagnoses, ponto values, não apareceu nada. Não, mas se você só atribui, ó, o valor, ele não aparece nada não. Se você quiser dar uma olhada, você dá um enter e coloca aí Y, ou então y.head. Mas a gente nem precisa não, eu só fiz isso aí pra gente dar uma olhada. É sempre bom a gente ver se tá dando certo. Beleza. Eu vou confiar que tá dando certo. Beleza, próximo, né? Próximo caixa de texto? Pode ser separado, a gente pode fazer tudo junto também, tanto faz. Pode, peraí. Vou fazer separado, certo? Eu vou fazer em caixas separadas, mas você pode fazer essa etapa que a gente vai fazer aqui toda numa caixinha só. Mas eu vou fazer em caixas separadas pra gente não ficar precisando executar toda vez isso daqui, tá? Então, vamos usar uma caixinha aqui embaixo. Só lembrando que quando a gente executa, esse X está disponível, né? Se eu colocar o X bem aqui, ó, ele vai mostrar, tá? Ele tá guardado na memória. Então, a próxima etapa que a gente tem que fazer agora é separar o nosso conjunto de dados em dois pedaços. O conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Lembra disso daí? Boa pergunta. Eu tenho que pegar esse conjunto completo aqui, ó, e separar em dois pedaços. A gente vai chamar de conjunto de treinamento e conjunto de teste. O conjunto de treinamento a gente vai utilizar para treinar o classificador.
para ele aprender como fazer os diagnósticos, né? Ah, E o aquela conjunto de teste, pipeline. lembra, né? Aquela O conjunto de teste a gente vai utilizar para testar ele, para ver o desempenho dele, né? Para ver se ele consegue prever corretamente numa taxa boa. Certo? Certo. Massa. Aqui. Copia e cola, né? Primeiro passo, copiar e colar. Não, não precisa copiar não, porque a gente já tem aqui. O que a gente vai fazer agora, a gente vai importar uma função daquele nosso pacote scikit-learn, que ela faz essa divisão para a gente. É uma função que facilita o nosso trabalho, tá? E para importar, a gente vai... O scikit-learn tem uma porção de funções, certo? A gente vai importar somente a função que a gente precisa. Então, a gente vai utilizar uma ordem diferente. Em vez de a gente utilizar o comando import, a gente vai começar com from, né? De tal pasta lá do pacote, a gente vai importar somente a função específica. Então, vou colocar o from, tá? Parênteses, breast learning, From. parênteses. Tem que ser o from maiúsculo, tá? From, não, todo minúsculo. From, tá? Em inglês é de, né? De algum pacote. Então, from, sk, learn. Learn, aí ponto. Pre-processing, tá vendo? Pre-processing, ele até mostra aqui as partes que a gente tem, ó. Tem pre-process, aí tem Gaussian process, random pro, ele tá procurando os que tem PRE, né? Tá vendo aqui? Então, o nosso é process, pre-processing, né? Pré-processamento. Então, a gente tem uma pasta dentro do pacote scikit-learn contendo funções de pré-processamento. Então, dessa pasta aqui, ó, a gente vai importar o nosso split. Cadê ele? Não vai mostrar, não? Ué, não é nessa pasta, não? É esse aqui, learn, split, train, test, set. Ah, é model selection, ele tá em outro canto, esqueci. Na verdade, ele não está no pré-processamento, ele está em outra pasta chamada model underline selection. Tá vendo como o pacote é gigante? Tem muitas pastas, né? Você tem que dar uma pesquisada aqui para saber onde é que está. Import, agora sim. O nome da função, ó, chama Model underline selection ou split, só model selection? scikit-learn.model-selection, né? From scikit-learn.model-selection. Import, está aqui o nome da função, ó. Train, test, split. Train, underline, test, underline, split. É uma função, tá? Uma funçãozinha que a gente vai utilizar aí. Play? Como é que é? Play agora? Não, agora a gente vai usar a função, né? A gente só fez importar. Então, essa função, ela cospe 4 coisas, certo? Ela cospe o X de treinamento, né? O nosso conjunto de inputs de treinamento, o X. O X de teste, Y de treinamento e Y de teste. Ele vai cuspir 4 coisas, nessa ordem, tá? Então, eu vou criar 4 variáveis aqui para guardar cada informação que ele vai cuspir, ó. O primeiro eu vou chamar de X underline train, porque o primeiro que ele vai cuspir aqui vai ser esse conjunto aqui, mas somente um pedaço que ele vai reservar para o treinamento, tá? Eu vou colocar vírgula X underline test, vírgula Y underline train, vírgula Y underline test. Ele cospe 4 coisas. Isso daqui é o resultado de executar esse comando. Então, tudo isso daqui, ó, vai ser igual à minha função train teste. Cadê, rapaz? Bora, teste. Split, abre e fecha parênteses. Aí, teste, underline, teste. Isso é igual a train, underline, teste, underline, split. X. Ok, X-train, não. Teste, tô querendo dizer. Train, teste, depois de igual train, underline, teste teste, underline, split, underline, parênteses. Isso. Tá muito pequeno esse negócio, não consigo ver não, underline.
Vou dar um zoom aqui para ficar melhor aí para quem tá no celular. Pronto. Teste, isso tem teste split. De novo, só para a gente entender qual é a lógica disso daqui que eu fiz. Ó. Isso daqui é a minha função, certo? Uhum. Ela sempre vai cuspir alguma coisa, ela vai retornar alguma coisa. O que é que ela retorna? Essas 4 informações aqui, nessa ordem. Ela vai retornar o X train, X teste, Y train e Y teste. A gente geralmente coloca esses nomes aqui que eu dei, ó, para ficar fácil de entender, né? Ó. Eu sei que o meu X train vai ser o meu conjunto de inputs que eu reservei para o treinamento e o Y train vai ser o meu conjunto de outputs do treinamento. Tá? X teste é o conjunto de inputs do teste, Y teste é o conjunto de outputs do teste. Então, isso tudo é igual a isso daqui, porque, na verdade, o resultado dessa função são essas 4 saídas aqui, ó. Beleza? Beleza. Dá para entender, né? Então, aqui dentro do parênteses, a gente precisa passar os parâmetros. O que é que vocês acham que são os parâmetros que a gente vai precisar passar para essa função? Ela tem que saber o que é que ela vai dividir aqui, né? No caso, esse nosso X, esse nosso Y que a gente criou, não foi? 70, 30, né? Então, eu vou passar o X, vírgula, Y. Primeira coisa que ele pede, deixa eu mostrar aqui na documentação, ó. Ele quer saber primeiro, ó, o X e o Y, tá vendo? Ele quer receber o nosso X e o nosso Y. Então, a gente já jogou aqui o X e o Y, sempre separando por vírgula. Aí vou colocar mais uma vírgula aqui, e ele quer saber como é que vai ser essa proporção. A gente pode passar a proporção de 2 formas, certo? A gente pode dizer qual o tamanho do conjunto de treinamento ou então o conjunto de teste, tanto faz. A gente está fazendo aquela divisão 2/3, 1/3, né? 66, 33. Então eu vou colocar assim, ó, train, underline, size. Isso daqui é um parâmetro, certo? Da função. O train size, eu quero que seja igual a 2/3. 2/3. Aí? Beleza? Beleza. 2/3. Vamos dar uma olhada aqui para ver se deu certo. Não, eu vou colocar aqui para ele mostrar o X-Train. Ver se ele fez a divisão direitinho. O X-Train é esse conjunto aqui. Se você perceber pelo índice ó, do data frame, tá vendo que o índice ele fica pulando? Ó? Isso aqui tá provando que essa amostra é aleatória, né? Ó? A amostra é aleatória. Ele tá pegando posições... X-Train não, X-Train não, só X-Train. X-Train. Vamos ver o tamanho dele aqui, ó. Ponto shape. Pessoal. Não, tem que pôr underline. Pronto, espera. Só um minutinho, Ronaldo. X-Train, pronto. Agora vai. Que droga, gente. Gente, tá dando algum erro aqui no meu. Inclusive ficou tudo vermelho. O setup ficou vermelho. Escrevi aqui. Sai aqui. From sklearning.model selection import train test split. Isso. Sem nenhum underline. Mentira, tem underline entre teste split e tem teste que ter underline, ó. O nome da função, ela não pode ter espaço, né? O nome dela tem que ser todo ligado. Então, se você quiser... Dela é um underline, né? O espaço pode ser um underline, por exemplo, né? Espera, Ronaldo. Eu tenho que pôr um underline. Eu tenho que pôr um underline em que é X-Train, X-Test, Y-Train, Y-Test. Aqui é vírgula. Aqui é vírgula porque a gente está separando cada output dessa função, ó. Não, eu sei que tem vírgula, mas quando eu vou escrever X-Train, eu tenho que pôr um X-Line Train. Não, eu estou colocando underline, Tem um underline. Tem o nome da variável também não pode ter espaço, né? Se eu quiser um nome que tem um sentido colocar um espaço, eu coloco um underline para representar o espaço. Não pode ter espaço de jeito nenhum. Não dá erro, vem. Então nesse cantinho, não mexe o cursor. X, underline, train. Eu só X-Train, sem underline. X, underline, train. Então deve ter sido isso. Sempre tem. Se você precisar de um espaço para o nome de uma variável, você vai ter que usar um underline. Porque se você colocar um espaço, ele entende como sendo 2 variáveis separadas. E como você tem que colocar uma vírgula entre elas para poder, né, atribuir cada valor para cada variável, ele entende como sendo erro. Você criou 2 variáveis na mesma linha, mas ele não entende como faz para lidar com isso, né, já que não tinha uma vírgula nem nada do tipo. Ronaldo, o meu tá dando a sintaxe errado por algum motivo. Olha na última linha que ele mostra onde é que está. From scikit-learning.model section import test trains underline split. Python.input, linha 1. From sklearn.model selection import train test split. Colocou underline aqui?
train, underline test, underline split. O model underline selection também? Eu pus model ponto. Não, model underline selection. Agora vai dar certo, peraí. Ele diz qual é a linha que deu erro, tá vendo? Ele mostra lá embaixo no erro. Graças a Deus, pronto. Tem uma aparição na planilha começando no 398, 201, 264. Pronto. Pois é. Qual a última função que bota para aparecer esse 379 e esse 5? Eu usei o shape, ó. Eu tava vendo qual é o formato do X-Train. O shape dele, ó, é 379 por 5. Ou seja, ele tem aquelas 5 colunas, né? O X-Train, só que ele não tem todas as linhas, né? A gente tinha 500 e quantas linhas lá? Deixa eu ver qual é o original aqui, ó. Vou colocar só o X. X shape, né? Eram 569, ó. Só que a gente tem 2/3, né? Dele foi pro X-Train. Então, ó, 2/3 de 500 e tanto, lá dá 379. Beleza? Uhum. Aí só um detalhe, ó. Eu vou executar só o X-Train pra gente dar uma olhada. Ó. Olha para os índices aqui, certo? Aqui é o índice do meu data frame, ó. 343, 170. Eu vou executar de novo, ó. Viu que mudou? Tá vendo que mudou aqui? O meu índice? Vou executar de novo, ó. Quem foi que caiu aí a conexão? O Igor. Foi o Igor. Entro de novo. Peraí. Ó, estão percebendo que quando eu executo aqui o X-Train, para dar uma olhada no data frame, né? Quando eu executo, o índice está mudando, ó. Vou executar de novo. Tá vendo que o índice aqui está mudando os valores? Tô vendo. Tá Por que isso está acontecendo? Porque esse procedimento aqui, ó, essa função, ele coleta uma amostra do meu X e do meu Y, correto? Correto. Essa amostra é aleatória. Ela tem que ser aleatória para poder a gente garantir que o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, eles representam o mesmo conjunto X, certo? Ele tem que ser de forma aleatória. A gente não pode coletar sempre as primeiras linhas ou as últimas linhas, entendeu? Então, se você quiser que esse comportamento aqui seja fixo, seja aleatório, certo? Do jeito que está acontecendo, mas que seja fixo, toda vez que eu executar der exatamente o mesmo valor, eu tenho que passar um parâmetro aqui, eu comentei na aula passada, que é o random underline state. A gente disse que o random underline state ele tem que ser igual a qualquer valor. Se eu colocar, por exemplo, random state igual a 1, vou lá, ó, e eu executar, tá vendo que a linha aqui é 402, né? Se eu executar de novo, ó, continua sendo 402. Ou seja, o nosso comportamento aleatório aqui na hora de fazer a amostragem, né, para separar o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, esse comportamento ele está fixado. Ó. O que é que significa esse 1 aqui? Não tem nenhum significado específico, não. 1 significa que a gente está utilizando uma semente específica, que eu chamei aqui de semente 1. Se você utilizar esse mesmo valor 1 aí, vai dar o mesmo resultado. Testem, por favor. Coloquem o random state igual a 1 e coloca aqui o X-Train na outra linha para dar uma olhada, ver se tem aqui 402 também. Tá dando 402. Tá vendo? Então, se a gente utilizar o mesmo valor aqui, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. É importante isso daí, que a gente faça isso, para padronizar e comparar, né, o resultado Pronto, agora vai dar acesso. Parênteses, depois de 2/3. Eu vou te fechar o parênteses aqui, né? Quer dizer, abrir um parênteses. Fez aí que na hora tinha caído aqui a internet, o senhor colocou esse random state igual a 1. Deixa eu explicar de novo aqui, Igor. Eu vou apagar, tá? Ó, tá vendo que eu estou colocando o X-Train aqui para dar uma olhada nele, né? Sim. Vou executar. Ó. Quando eu executo, isso daqui é uma amostra do meu X, né? Contendo 2/3 dele, certo? Só que essa amostra é aleatória. Se tu olhar aqui para o índice da tabela, ó, 97, 550, se eu rodar de novo, vai mudar, ó. 43, 243, tá vendo? Uhum. A amostra é aleatória. A gente utiliza aquele random state para poder fixar esse comportamento aleatório. E o valor que eu dou para ele aqui pode ser qualquer valor, mas se a gente utilizar o mesmo valor, vai dar exatamente o mesmo resultado sempre, ó. 402, 383, ó. Se eu executar de novo, vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Sim. Aí eu pedi para vocês testarem aí, para vocês colocarem random state igual a 1, para ver se dá o mesmo resultado, e confirmou que deu, né? Ou seja, se a gente utilizar o mesmo random state, a gente vai ter o mesmo resultado. Ou seja, random underline state, né? Sempre tem um underline.
Nunca vai ter espaço, não. Igual state, underline 1. Igual a 1. Igual a 1. O valor dele vai ser igual a 1, né? Isso daqui é utilizado, sabe para quê? Também, ó. Quando a gente tem, lá no Kaggle, a gente tem os desafios, tá vendo aqui, ó? Compete, os desafios. Tem vários desafios lá. Aí, por exemplo, se você pegar um desafio para você treinar um classificador e a competição é quem conseguir o melhor desempenho no classificador vence, certo? Geralmente, a pessoa que criou a competição, ele já vai lhe dar o conjunto de treinamento e o conjunto de teste separado, para você não correr o risco de uma pessoa querer trapacear e testar vários random states até achar um que o cara deu a sorte de ter um resultado melhor, entendeu? Então a galera já divide o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Ou você faz isso, ou então você estabelece, ó, todo mundo tem que usar o random state igual a 5, sei lá. Aí todo mundo tem que usar o random state igual a 5. Se a pessoa usar um random state diferente, ela está desclassificada na competição, porque ela fez uma divisão diferente. Beleza? Beleza. Massa. Então, ó, só para a gente testar de novo, ó, vou colocar aqui o x-test. O x-test vai ser um conjunto menor, né? Já que ele pega só 1/3. Se o conjunto de treinamento pega 2/3, o de teste, ó, se eu usar o shape, 190, tá vendo, né? 1/3. Y-train é a mesma coisa, ó. Se eu pegar o Y-train e ver aqui o shape dele, ele vai ter 379 linhas, né? A mesma quantidade de linhas do x-train. E o nosso Y-underline test, ele vai ter 190. Então, a divisão aqui funcionou corretamente. Tranquilo? Pronto. A partir de agora, a gente já pode começar a brincar aqui com o nosso classificador. Antes disso, vamos fazer só uma coisinha aqui em cima, tá? A gente criou o nosso... Eu vou criar uma linha de código entre esse daqui que a gente utilizou para separar o conjunto, tá? E o que a gente utilizou para separar o input e o output, beleza? Eu vou criar uma linha aqui no meio. Essa linha aqui do meio eu vou utilizar para a gente fazer o nosso pré-processamento. O que é que a gente precisa fazer com os valores de x, ó? O que é que a gente tem que fazer com esses valores de x aqui? A gente não pode trabalhar com eles do jeito que eles estão aqui, né? A gente precisa normalizar, lembra? Pronto. Ronaldo, Lembra que depois do stage igual a 1, tu tirou esse... Foi o x-head, né? Eu coloquei aqui uma linha entre esse código e esse daqui, só para a gente fazer um pré-processamento, que é uma coisa que eu esqueci aqui de fazer. Espera. Como é que eu faço para pôr essa linha aqui? Como é que eu faço para pôr essa linha no meio desses dois códigos? Você clica na de cima e coloca um mais code que ele cria uma logo embaixo. Onde? Clicar na linha de essa diagnose aí, né? Esse daqui, aí tu coloca mais code que ele cria embaixo, tá vendo? Mais code, pronto. Pronto, perfeito. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer com esses valores aqui? Eu tenho que normalizar eles, não é? Concorda? Uhum. A gente sempre está normalizando, né? Isso daqui é uma boa prática. Tem alguns classificadores que não necessitam de normalização. A maioria deles precisa. Então, a gente vai utilizar a normalização sempre, porque não custa nada, certo? Inclusive, computacionalmente, é muito leve o cálculo o cálculo da normalização, tá? A gente disse que ele possui tempo linear. Então, não tem muita dificuldade, a gente poderia ter aqui 1 milhão de linhas, ele faria o cálculo instantaneamente, porque o cálculo é bem simples. Então, para a gente fazer a normalização desse conjunto X aqui, a gente vai utilizar uma função que faz aquela normalização em faixas, né? Que vai deixar todo mundo entre 0 e 1. Lembra disso daí, né? Para isso, a gente vai importar uma função chamada... um objeto, na verdade, é uma classe chamada minmaxScaler. E ele está lá naquela parte de pré-processamento do scikit-learn. Então, ó, from sklearn.pré-processing. Se você apertar o tab, ele completa, tá vendo? Import, o nome da função é bem grande. Ele começa com M maiúsculo, tá? MinmaxScaler também. MinmaxScaler. Deixa eu deixar isso aqui.
Todo mundo importou? Save from. Pronto. Play? Não, a gente, aqui ela só importa, mas a gente vai aproveitar a mesma caixinha para utilizar logo ele. Vai. Então, só lembrando, tá? Eu vou bater em várias teclas com frequência para vocês se acostumarem com o conceito da coisa, tá? Se ficar repetitivo, para quem já pegou a ideia da coisa, tenha paciência e a gente vai ter que, todo mundo vai ter que entender bem aqui como é que funciona a ferramenta, tá? Então, tá vendo que esse nome, ele começa com letra maiúscula, min, aí depois tem outro nome aqui, max, scalar. Esse aqui de baixo não tem, ó. Ele colocou tudo minúsculo. Por que que algumas coisas que a gente importa tem letra maiúscula e outras minúsculas, tá? Isso aqui é uma convenção também, certo? Toda vez que tem algum tipo de função, digamos, né, que a gente está importando, que ela possui uma letra maiúscula, é porque, de fato, ela é uma função, simplesmente. O que é uma função? A função a gente utiliza ela direto, né? Ó. Eu repito o nome dela, abro parênteses, coloco aqui os parâmetros que ela recebe, e ela vai criar alguma coisa de output, que nesse caso dessa função aqui, são esses 4 valores aqui. Beleza? Isso aqui é uma função, a gente utiliza assim, de forma direta. Em uma linha, e acabou. Tá? Quando a gente está importando alguma coisa ó, que começa com uma letra maiúscula, tá? Isso daqui, de novo, é uma convenção, certo? Isso significa que isso daqui não é uma função, tá? Isso daqui a gente chama de uma classe. E toda vez que a gente estiver importando uma classe, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o que a gente chama de um objeto dessa classe. O objeto é uma variável, tá? E essa variável... Peraí, deixa eu ver aqui. Estou fazendo... Vou esperar um pouco. Esse aqui é um trabalho que estou fazendo com o professor Alisson lá do um plano de retomada das atividades para o Covid-19. Fiz um modelo matemático aí que a gente vai usar. Toda vez que a gente for utilizar uma classe, a gente vai ter que criar um objeto de uma classe. Um objeto é uma variável, só que a gente tem esse nomezinho especial que a gente chama de objeto, tá? Que, na verdade, todas as variáveis no Python são objetos, tá? Até mesmo uma variável inteira, se eu disser, por exemplo, que A igual a 2, tá? O A vai ser um inteiro, né? Isso aqui é uma variável, mas, na verdade, a variável int é um objeto do tipo int. Então, tudo do Python a gente pode chamar de objeto, tá? Objeto e variável é a mesma coisa, tá? Só que o objeto é uma variável que possui várias funcionalidades internas. Por exemplo, DataFrame é um objeto. Tá? É uma classe. Quando a gente criou o nosso DF, a gente criou um objeto da classe DataFrame e ela tem várias funções. Ó. Tem a função drop, tem a função head, né? Então, a gente vai criar um objeto dessa classe min, max, scalar. Geralmente a gente utiliza o mesmo nome da classe, só que a gente coloca todo minúsculo. Então, eu vou chamar assim de min, max, scalar. Vou colocar tudo minúsculo, certo? Min, max, scalar, aí eu digo que ele é igual à classe, ó. Min, scalar, abre e fecha parênteses. Só isso. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Aqui eu estou criando um objeto dessa classe. Por que a gente cria um objeto de uma classe? A classe DataFrame, por exemplo, que é o que a gente fez aqui, né? A gente utilizou uma classe DataFrame, tá? A gente criou aqui um objeto dessa classe DataFrame. Se eu colocar aqui, por exemplo, no lugar de head, eu vou colocar type def. Isso aqui é uma função do Python, tá? Que ele diz o tipo da variável. Ele está dizendo que esse objeto aqui é um objeto do tipo DataFrame, tá vendo? DataFrame. Então, o objeto DataFrame, ele é um objeto da classe DataFrame. A classe DataFrame, eu posso criar vários objetos da DataFrame, cada objeto vai ter uma característica específica, né? Esse DataFrame aqui contém esses dados específicos aqui nessa tabela. Então, a ideia do DataFrame, tá? Do objeto, é que ele é uma cópia da nossa classe. Então, aqui a gente criou um normalizador, digamos, o nosso normalizador, que a gente chamou aqui de min, max, scalar. Tudo bem? Uhum. Todo objeto tem funções internas, né? No caso do scikit-learn, as funções são bem padronizadas, tá? Todo objeto, no caso do min, max, scalar, como ele é um objeto que faz normalização, ele vai ter uma função chamada fit, todos eles têm uma função chamada fit. E no caso, como ele é um normalizador, ele vai ter uma função chamada transform, que é o que faz a
a transformação mesmo dos nossos dados, certo? E todos eles também têm uma função que faz o fit. Pera, isso é min-max com N? Isso é min-max com N? Como é que é? É com N. Min-max ou é min-max? Min de mínimo. Min-max. Pode chamar de qualquer coisa, certo? Geralmente a gente chama do mesmo nome da classe, só que a gente coloca o nome em minúsculo. Geralmente a gente faz assim. No Java, eles gostam de fazer assim. A primeira letra é minúscula, mas eles colocam as letras que separam aqui os nomes ó, em maiúsculo para ficar mais fácil de ler. Tá vendo? Min, max e scalar. Coloca só a primeira minúscula. A galera do Java gosta de fazer assim. No Python, a gente costuma utilizar o underline. Ó. Se eu quero separar as palavras, o min, underline, max, underline, scalar. Mas assim fica muito grande, né? Tanto faz, tá? Vou deixar assim mesmo. Geralmente a gente utiliza o underline para ficar mais fácil de enxergar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa transformar o x, né? Dentro dessa escala aqui, min-max. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que nosso x, eu vou chamar de x norm, tá? Underline norm, vai dizer que é o nosso x normalizado. Tranquilo? Voltou já. Ele vai ser igual, eu vou utilizar aqui o nosso normalizador, que é o min-max scalar. Ele tem uma função interna chamada .fit underline transform. O que é que o fit transform faz? Tá? Essa parte aqui, o fit, isso daqui é uma função só, tá? É uma função que executa tanto o comando fit como o comando transform. O comando fit, se eu executar só o comando fit, aí a gente passa como parâmetro aqui dentro o que é que a gente quer transformar, que a gente quer transformar o nosso x, né? Então, o nosso x norm, que é o que vai cuspir aqui a função fit, tá? Na verdade, a função fit, ela nem cospe nada, não. Pode ser assim. Se eu executar aqui o comando fit, o que vai acontecer é que o nosso normalizador min scalar, ele vai pegar como referência os dados do conjunto x, tá? Só que o que a gente quer é fazer o fit e transformar, tá? Então, eu vou usar o fit transform. E o fit transform, ele cospe. Ele cospe o dado... X9 tu tirou, né? Como é que é? Tu tirou o X9? Entendi, não. Você tirou o X9 e pôs de novo agora? Foi. Ah, tá. X9 igual a min-max scalar, ponto fit. Transform. Fit, underline, transform. E a função, isso daqui é uma função, ó, que está dentro desse objeto, né? A função fit transform, ela vai ajustar os dados nesse conjunto X e vai transformar eles. O resultado a gente está jogando no X norm. Vamos só dar uma olhada nesse X norm, ó. Vamos ver como é que ele fica. O resultado, ele vai gerar no formato de uma matriz, tá vendo? Ele não vai guardar no formato do data frame, tá? Essa primeira coluna era aquela coluna lá da média, o raio médio, tá vendo? Mean radius. Olha os valores que tinha lá, 19.99, 20.57, olha como é que tá lá agora, ó. 0.52, 0.64. Tem um probleminha aqui, ó. Atribute erro e Python input, blá, 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 blá. Atribute erro, min-max scalar object has no attribute, fit transformer. Tu escreveu errado, então. Min-max scalar objeto não tem atributo fit transformer. Então, tu colocou transformer, não foi não? Com R, então? Transformer. É transform só. Ah, só é o verbo transformar, não é o bichinho, o bumblebee. Pronto. Não é o substantivo, transformer. Ah, tá. Agora vai dar certo, peraí. Pronto, vai ser uma matrizinha aqui. Pronto. Né? Essa matriz contém os mesmos dados aqui do nosso X, né? Se eu olhar só o X, ó. Vou olhar só o X, tá aqui? O X é esse daqui, né? Se eu colocar ponto velhos, ele vai mostrar na forma de matriz, só pra gente comparar, ó. Tá aí a nossa matriz original, certo? São esses dados aí. Daqui é 17.99, 20.57, 19 ponto alguma coisa. Essa coluna aqui, ó, 10.3, 17 ponto alguma coisa. Aqui tem 122, ó. Esse E elevado, E mais 2 significa que essa vírgula ela vai duas vezes para cá, né? Eu estou multiplicando por 10 elevado a 2. Então aqui é 122.8, 132 ponto alguma coisa. Mas quando eu olho o X norm, ó, tá todo mundo dentro da escala entre 0 e 1, tá vendo? O X norm nem tem um ponto velho não, porque ele já é um array. Então, tá vendo aí?
Tranquilo? Perfeito. Beleza. Então, como a gente criou, ó, eu vou até apagar aqui para ele não ficar mostrando o resultado. Como a gente criou o nosso X normalizado, aqui, ó, eu vou passar ele normalizado na divisão, tá? A gente não vai usar o X original, a gente vai usar ele normalizado para poder melhorar a qualidade da nossa classificação. Ok? Aí eu tenho que executar de novo, tá? Eu mudei aqui para poder ele valer, a gente executa de novo. E morreu. Vou voltar aqui pra cá, gente. Pera aí, antes, no X velho tu pôs X9 de novo, né? Depois, tu tirou X velho e depois X9. Aí você executa de novo para poder ele atualizar as variáveis, tá? Certo. Pronto, agora a gente já pode testar. Ele já atribui de novo. Data frame, object has no attribute norm. Ah, é porque tu colocou o underline? Não. Tá só esquecendo, Lúcio. Meu Deus. Pronto. Lúcio tem problema com o underline. Claro, pronto. Pronto, a gente já pode testar um classificador. Volta lá para baixo, então, né? Vou criar um códigozinho aqui pra gente testar. A gente testa qual? Vamos testar o SVM, né? Que foi o que a gente aprendeu. Embaixo, eu quero um caixa. Embaixo de onde está escrito 379 colunas por 5. 379 linhas por 5 colunas. Eu escrevo uma caixinha de código nova. Como é que é, mano? Embaixo, tu abre a caixa de código nova, Lúcio. embaixo, abre uma caixa nova aqui pra gente testar agora algum classificador. Porque essa primeira etapa aqui é uma etapa que é padronizada. Agora, a partir de agora, basta a gente escolher um classificador qualquer e testar. Simples. Tá? Não, gente, tem que ser. Pera aí, eu não vou tirar daqui. Eu tenho que ficar. Meu Deus do céu. Tá sem mais código. Pronto, perfeito. Ela tá embaixo da planilha. Tá embaixo daquela planilhazinha. Que diz 379 por 5 colunas. Sim. Pode ficar assim mesmo, porque a tua planilha subiu. Pode ter problema não. É só você. É porque tu tava ainda com aqui embaixo com o comando para poder dar uma olhada, né? Deixa eu apagar essa coluna, é o X-Train, né? Tira o X-Train daqui. Só se você tirar, se não quiser ficar olhando, né? Geralmente eu tiro para não ficar poluindo aqui muito, ó. Pronto, perfeito. Porque o que interessa pra gente agora é testar o classificador, né? Pra gente descobrir aqui qual é o desempenho dele. Então, vamos lá? Vamos usar o SVN, né? Vamos ver onde é que ele fica. Vou pesquisar aqui, que esse scikit-learn é tão grande. É só você botar assim, scikit-learn no Google, tá? Scikit-learn SVN, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então ele fica, ó, como é que é o caminho dele, ó. É scikit-learn.svn.svc, né? SVC é o Support Vector Classifier, né? O nosso classificador baseado em vetores, né? Lembra na aula que eu expliquei como é que ele faz a divisão do espaço, né? Ele passa umas linhas. Então, ó, basta a gente fazer o from scikit-learn.svm import svc. Vamos lá. From scikit-learn.svm import svc. Vamos lá. A gente vai criar o nosso classificador, então a gente vai criar uma instância dessa classe, né? Eu vou chamar de SVC minúsculo, certo? Só para a gente manter essa convenção. Então, SVC vai ser igual a SVC. Sim? Tranquilo? A gente criou um classificador aqui específico do tipo SVC, tá? Que a gente chamou de SVC minúsculo. E a gente pode agora fazer o nosso fit, né? Então, eu vou botar svc.fit para poder ele agora ajustar esse classificador ao nosso conjunto de dados. Só que a gente vai ajustar somente para o conjunto de treinamento, certo? Então, a gente tem que passar o x e o y. Eu vou passar o x underline train e o y underline train. Certo? Tranquilo? Isso aqui, peraí, só deixa eu ver. sv.fish, aí a parênteses, x, underline, Train,
a gente sempre passa para a função fit, ó, o x e o y, né? No caso do classificador, ele sempre pede o y, né? Então a gente tem que passar o x e o y. Nessas classes aqui que são de pré-processamento, ele só pede o x, né? Aqui ele pede o x e o y para poder ele conseguir ajustar o input com o output, tá? Para ele entender o padrão. Aqui, quando a gente executa o comando fit, ó, ele treinou o classificador. Aqui está a configuração dele. E quando a gente executou e ele finalizou e mostrou aqui o resultado, ó, significa que ele já terminou o treinamento. O SVM, ele é um classificador que treina rápido, tá? Ei, Ronaldo, tu vai acreditar, já deu outro erro aqui, não tô entendendo não, gente. Note, no module name da sklearn.svn. Ah, tem que... É from scikit-learn.svm. M ou N? M. Ah, agora é Machine. M. M de machine. Máquina. Pronto, agora deu certo. Droga. Eu só dando erro direito, gente. O meu só tá dando erro, pronto. Ok? Ok, pronto. Beleza. Então, nessa mesma linha, a gente vai aproveitar para testar ele, que é o que interessa aqui nessa etapa, né? Então, a gente vai importar uma funçãozinha que mede a precisão, tá? Que é o nosso... Scikit-learn é o accuracy. Vamos ver onde é que ele fica. Metric, certo. Accuracy, underline score. Então, a gente vai colocar na mesma linha, certo? From scikit-learn.metrics learn.metrics, né? É uma parte que só tem funções que fazem medidas de algum tipo, tá? A gente vai importar uma específica que se chama accuracy score. Tá? É uma função, ó, porque ela tá toda em minúsculos, tá vendo? Então, como é que vai funcionar? Ó, a gente treinou o nosso classificador em cima do conjunto de treinamento, concorda? E agora a gente vai testar a precisão. Para testar a precisão, ó, eu vou usar a função. Essa função que a gente importou aí, ó, accuracy, underline score. E ela pede duas coisas. Ela quer saber qual é o nosso y conhecido e o y previsto. O y conhecido é o y teste, né? A gente já separou, certo? Para fazer o teste. E o que a gente quer prever? A gente quer prever todos os valores em cima do conjunto de teste. Então, a gente vai usar o svc.predict, tá? A função predict, esse mesmo SVC, tá vendo aqui? A gente vai prever, e para prever, ele pede os inputs. O input que a gente vai passar vai ser o x-teste. Então, para o conjunto de teste, ele vai comparar os valores reais com os valores previstos, ó. Entendeu? Valores reais com valores previstos. Para executar, ele vai me dar aqui embaixo o percentual de acerto, 91,05%. Esse foi o desempenho do nosso classificador SVC, em cima desse exemplo aí da previsão previsão o meu deu dos diagnósticos. O meu deu 87%, gente, por algum motivo. O meu também deu 87. Vocês lembraram de executar isso daqui? Uau. Onde alterou aqui o underline norm, tem que executar. Underline 9 onde? Onde tinha lá o train test split? Train test split. Tem que apertar o play para poder ele atualizar. Espera aí, play. Agora vai dar certo. Aí roda aqui de novo. 87%, gente. Que é isso, rapaz? O de vocês está... Não. Aqui, ó, pera. 2 testes, train size, 2 testes. Pronto, deu 91. Deu 91 aqui agora. Então, import train split. Deixa eu ver aqui. O meu tá dando erro, Ronaldo.
Tá dizendo que o Python input... Name, y-teste. Vê a última linha do erro aí, o Jorge. 87%. A última linha diz que o y-teste, SVC prediction x teste. O name y-teste não é devido. Y-teste. Ele tá dizendo que o Y não existe, o Y-teste. Mas se tu escreveu assim, Y_teste, tem que ser o mesmo nome que tu usou aqui, né? Eu copiei lá. Engraçado, cara. Olha, o meu tá escrito random state 1, train size 2 textos. Random state 1, vai pra baixo. Pra baixo mais um pouquinho ainda. From scikit-learn, SVM, import SVC maiúsculo. From scikit metrics, import accuracy underline score. Tá tudo certo. Não tô dizendo isso não, gente. O train size tá dividido correto aqui? 2 terços? Tá, train size. Random state igual a 1? Random state igual a 1. Saiu, foi? Random underline state igual a 1. E lá em cima eu escrevi x underline norm igual a min max escala ponto fit underline transforma em x, aí depois x norm embaixo. Só. Tu colocou aqui o x norm é igual a esse daqui, desse jeito, né? É isso aí. Aí depois embaixo desse x norm aí eu escrevi só x norm e depois acabou. Eu tenho 2 x norms. Tu colocou o x norm bem aqui, né? Na função que divide. Correto? Pera aí, não. Eu pus o x norm, fica aí, xtrain, xtest, xnorm. Não, pus não, pera aí. Pois tu tá usando o conjunto sem estar normalizado. Ah, tá, test, split, aí depois você usa parênteses, x norm. A gente substituiu o x original pelo x normalizado, né? Ah, tá, que tá só o x aqui, pera aí, tá só o x original. X, pois se você não normalizar, ele vai ter um resultado ruim, tá vendo? Por isso, essa é a importância de normalizar. Pronto, consegue melhorar bastante o desempenho. Perfeito. 90%. Massa, né? Massa. Aí, só para finalizar, como é que a gente faz para fazer uma previsão? Vamos supor que agora a gente decidiu que realmente o SVC funciona bem e eu quero fazer uma previsão. Tem uma nova paciente que entrou lá no hospital e fez a triagem, né? Fez esses exames para verificar todos esses indicadores aqui, raio médio, textura média, né? Uma pessoa que fez o exame e anotou aqui os valores, certo? Como é que eu faço para dar o diagnóstico para ela, o pré-diagnóstico? Vou criar um código aqui embaixo. A gente vai precisar fazer a gente vai prever um novo valor, né? Então eu vou chamar de x underline input. Vamos chamar assim, tá? Vai ser o nosso input novo, certo? X underline input é o que a gente vai utilizar aqui para fazer uma previsão. Aí eu vou fazer assim, colchete, colchete. Por que eu abro 2 colchetes? Porque a gente tem que dar para ele uma matriz, né? Uma matriz, a gente usa 2 colchetes. O primeiro colchete representa... Quando eu coloco um colchete dentro do outro colchete, isso daqui é uma coluna. Se eu colocar aqui, vírgula, outro colchete, isso aqui é outra linha, tá? Cada colchete que eu coloco aqui é uma nova linha da minha matriz. A gente só vai passar uma linha, certo? Então vai ser isso daí. Cada valor dentro desse colchete aqui de dentro vai ser uma coluna. Então vamos escolher uns valores. Eu vou olhar os valores que tem lá. Aqui está mais ou menos na faixa de 20, 19. Eu vou colocar aqui que o raio médio, vamos supor que seja 15, certo? 18. Coloca 18? Não, 17. Tu falou 15, 19. 17. A gente nem conhece direito. A gente vai só chutar aqui só para mostrar como é que usa. A textura está nessa faixa aqui de 10 até tanto. Vou colocar, sei lá, 20. Um paciente novo, certo? Uma paciente nova que entrou lá. Perímetro, vou colocar, sei lá, 100. Estou olhando aí para ter uma ideia da dimensão dos valores, né? A área média está nessa faixa de 1000, tem aqui até um menor, 300 e tanto, vou colocar 800. E o último aqui é essa smoothness, alguma coisa, vou colocar 0.1, tá? 0.1. Então, esse daqui é o nosso input. Peraí, 17, 20, 100, só um minuto. Só para ter dica aí, né?
Vou fazer o teste, peraí, 17, 20, 100, 600 ou 630? Como é, mano? 600 ou 630 esse negócio? Não, eu coloquei 800 800. 800, tá. Porque tá Então, pequeno pra ti aí, é? não, eu tô com 2 telas no meu computador. Ah, eu aumentei mais o zoom aqui. 0,1, 0,1. Esse daqui é um paciente. Se eu quiser fazer previsão de mais, ó, eu dou um Ctrl C, aí coloco uma vírgula, esse aqui seria um outro, certo? Aí eu posso mudar aqui os valores, ó. A gente vai fazer só de um, tá? Então, só isso aí mesmo. Esse input a gente não pode utilizar do jeito que está aqui. Por quê? Ele não está normalizado, né? Concorda? Ele não está normalizado. Então, para normalizar esse valor, basta a gente utilizar aquele mesmo min-max scalar que a gente utilizou lá. Só que em vez de utilizar o fit transform, a gente só vai usar o transform. Por que eu não uso o fit transform? Porque eu preciso que ele faça a transformação baseado no conjunto que foi utilizado no treinamento, né? Tá, transforme, sem M, só o transform. Pronto. Então, ele vai fazer aqui a normalização baseado naquele, no ajuste que ele fez lá quando a gente usou o fit transform. Quando a gente fez o fit transform, ele ajustou em cima desse conjunto X aqui, né? Certo? Então, na hora de normalizar aqui o meu conjunto de input, eu tenho que usar o mesmo min scalar, que foi esse daqui que a gente deu esse nome, né? Então, eu vou usar o transform, e aqui dentro eu coloco X input. Só para a gente dar uma olhada no resultado, aí esses mesmos valores, ó, só que normalizados, tá bem aqui, tá vendo? Input. Só que normalizados. Então, isso daqui é o que a gente vai utilizar para fazer a nossa previsão. Então, se a gente quiser, a gente pode até chamar aqui, ó, X, underline input, underline norm, vai ser igual a isso daqui. É só para a gente criar uma nova variável, essa variável. Vou colocar um X maiúsculo. X underline input underline norm é o meu input, só que normalizado, não? Aí, para fazer uma previsão, ó, svc.predict, eu passo o meu X underline input underline norm, né, que é o meu normalizado, tá? E a previsão seria essa daqui, ó, benigno. Então, essa nova paciente aqui, baseado naquele histórico, o classificador daria esse diagnóstico aqui. Certo? Isso daqui, ó, vamos pensar numa situação prática, certo? Vamos supor que um hospital esteja querendo utilizar um classificador para fazer esse diagnóstico prévio. A gente tem uma taxa de erro, né? A gente sabe que a gente acerta 91% das vezes. Isso daqui pode estar errado. Mas o que é que a gente pode fazer? Vamos supor que a gente tenha uma fila muito grande de pessoas para fazer exame, certo? O exame mesmo, às vezes o exame demora, tem que fazer uma biópsia, né? Tem que tirar uma amostra do tecido para poder fazer um teste no laboratório. Então, se eu faço aqui, se eu pego uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui os parâmetros para poder gerar um que dê diagnóstico 1. Input, peraí, só mexer. Ronaldo, você faz SVC predict, X input, parênteses. São parênteses ou uma chave? Parênteses, X input. Parênteses. Underline input. Esse negócio com M. Não estou conseguindo gerar aqui uma configuração que dê 1, não. Mas, vamos supor, se ele está dando, vamos supor que eu tenho vários clientes novos, certo? Vários clientes novos aqui, e alguns deles, alguns foram classificados como sendo 1, né? E outros como 0. Os que foram classificados como 1... Caramba, peraí... Deu erro aqui, de novo. Eu apertei o play, deu erro. Aqui nessa última etapa, foi? Nessa última etapa, depois de 0,91. Eu apertei o play, X input, X underline input. Ah, não, espera, vai dar certo agora. Eu pus com M, pronto. Pronto, array 0,1. Array 0, tô querendo dizer. Ele prevê o 0, né? Então, esse paciente aqui, a previsão dele é de que o câncer não é maligno. Aí o que é que a gente pode fazer? Ó? Lembra que a taxa de acerto dele é 91%, certo? Então,
Se esse cliente aqui, se esse paciente, ele classificou como 0, ele tem 91% de certeza. Certo? Ou seja, existe uma baixa probabilidade dele ter errado e a pessoa ter, na verdade, um câncer maligno. O que acontece se eu pegar uma configuração aqui e o resultado for 1? Ele vai ter essa mesma taxa aqui de confiança, certo? A mesma taxa de confiança em relação ao diagnóstico 1. Então, a gente pode utilizar um classificador como esse daí para a gente priorizar quem é que tem que fazer exame antes de quem. Se o classificador preveu como sendo maligno, então a pessoa tem que fazer logo o exame para confirmar e começar o tratamento, né? Uhum. As que receberam diagnóstico 0, elas vão ser testadas também. Só que elas não vão ter uma prioridade tão alta, porque o meu classificador, ele tem uma precisão boa, né? Esse aqui é uma precisão boa. E ele preveu a pessoa como não sendo maligno. Então ela pode esperar um pouco mais, teoricamente. Pode ser que ele esteja errado, mas pensando em números, né? O hospital quer minimizar, né, o número de problema que ele vai ter com os pacientes. Ele pode utilizar um classificador como esse para fazer essa decisão da priorização dos exames. Massa, né? Uhum. Top. Hoje deu para entender melhor algumas dessas etapas? Deu sim. Deu sim. Deu. Então, acredito que se a gente ficar fazendo exemplos, a gente vai trabalhar com outros classificadores. A gente ainda não aprendeu a lidar com inputs que são categóricos, né? 5 palavras. A gente vai aprender a lidar com isso daí na sexta-feira, tá? Que vai ter o procedimentozinho padrão também, certo? Mas ele tem alguns passos, acho que são 3 passos. A gente vai ter que entender o que é que significa cada passo, tá? Mas a ideia geral é essa daí, não foge muito disso daqui, certo? Todo classificador que a gente for importar, a gente vai criar ele dessa forma, né? No caso do SVC, a gente não vai mexer em nenhum parâmetro, mas se tiver algum parâmetro, a gente passa os parâmetros aqui dentro, ó, do parênteses, tá vendo aqui quando a gente cria? Então, alguns classificadores vão ter vários parâmetros que a gente pode testar, a gente vai ter que ficar brincando aí de tentativa e erro até conseguir encontrar uma configuração que tem um resultado bom aqui na precisão. Depois que a gente conseguir o resultado bom, a gente começa a testar ele, a etapa de utilização do classificador, né? E mais na frente também eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para salvar esse classificador, porque dependendo do classificador, pode ser que esse processo de treinamento demore, né? Se a gente tiver um conjunto de treinamento gigante, vamos supor, sei lá, 1 milhão de linhas para treinar, e o classificador for um classificador pesado, ele pode demorar, por exemplo, sei lá, 1 hora para treinar. Toda vez que eu vou usar ele, eu vou precisar treinar ele? Não, né? Eu treino uma vez e eu posso ficar usando. Então, existe uma forma da gente salvar o classificador e depois fazer só a leitura dele. A gente cria tipo um arquivozinho. Como a gente criou aqui um arquivo CSV, né? A gente pode criar um arquivo especial, que é o arquivo do classificador. Certo? E o que é que ele faz? A gente utiliza uma funçãozinha que ela cria o classificador a partir desse arquivo e a gente já pode utilizar ele para previsão, sem precisar utilizar o comando fit, né? Sem precisar fazer o treinamento. Isso que eu vou mostrar é bem útil, porque a gente vai ver aí mais na frente que vão ter classificadores bem pesados, tá? E dependendo do problema que a gente for resolver, pode ser que ele demore muito. Agora, sim, aqui no Colab a gente está utilizando o servidor da Google, né? E ele é bem rápido, tá? Eu já fiz testes no meu computador aqui mesmo, no Jupyter, né? E aqui no Colab, e no Colab sempre é muito mais rápido. Não tem comparação. Então pode ser que a gente tenha até um desempenho bom aí, mas inevitavelmente a gente vai se deparar com algum problema que vai ser super difícil de resolver e a gente vai conseguir usar a classificação aqui para... a gente vai usar algum classificador para tentar resolver e pode ser que isso demore ou não, a gente vai ver aí. Tá? O legal, cara, é que depois que na sexta-feira a gente vai conseguir terminar de ver todo o conteúdo para usar qualquer tipo de classificador, né? Que só falta a gente aprender a lidar com dados categóricos. Depois disso daí, a gente vai poder aprender vários classificadores, né? Vou mostrar a teoria de cada um, mas a gente vai poder pegar exemplos aqui no Kaggle e utilizar para criar classificadores úteis. Por exemplo, tem um exemplo lá no Kaggle que tem todas as partidas de jogo da velha. Uau. E você tem como treinar um classificador para ele tomar a decisão de que posição ele coloca o X baseado no estado atual do jogo.
É exatamente assim que a galera treina os bots, viu, de videogame. É com método é com machine learning, cara. Até mesmo bot de jogo de tiro, por exemplo. Tudo isso. Só que para jogo de tiro a gente utiliza redes neurais, né? Para o joguinho tipo jogo da velha, dá para a gente utilizar os classificadores convencionais, que são os que a gente vai ver aqui. Agora, esses que envolvem movimento e imagem, aí tem que usar rede neural, que é classificação também, certo? Só que é um classificador mais potente, mais poderoso. Gente, eu tô cansado. Usando rede neural, a gente pode utilizar um negócio que a gente chama de reinforced learning, certo? Que é o aprendizado reforçado, que funciona assim. Em vez de você trabalhar do jeito que a gente está trabalhando aqui, que a gente tem o X e o Y, né? Uhum. Em vez de a gente ter o Y, a gente tem uma função que ela calcula o Y para cada momento do tempo. Então, vamos supor que a gente queira treinar tem um jogo de corrida. E eu quero treinar o computador para ele fazer o bot lá que vai controlar o carro, certo? A gente coloca como função o seguinte: toda decisão que ele vai tomar dos comandos é como se fosse um input, certo? Que botão ele vai apertar? Que botão a máquina vai apertar em cada momento, em cada segundo, vamos supor, em cada milésimo de segundo. Só que em cada milésimo de segundo existe um efeito para o botão que ele vai apertar. E qual é o efeito? A proximidade que ele tem da linha de chegada, vamos supor, certo? Quanto mais próximo, melhor. Então, a rede neural, ela vai testando. No começo, ela começa sem saber o que fazer, deixa lá o carro solto. Aí tem uma hora que ela vai apertar, vamos supor que o gatilho lá do controle do PlayStation, né, acelere. Quando ele apertar, ele vai entender que opa, isso daqui é bom, tá melhorando o meu desempenho. Aí ele vai começar a ir para frente e vai bater. Aí reinicia, sempre assim, reinicia, ele vai rodando a rede, aí você deixa ele treinando aí durante semanas, meses, aí quando tu vai olhar depois de alguns meses, tu vai perceber que ele agora aprendeu a dirigir, tá fazendo a curva perfeita e tal, entendeu? É muito louco isso, né? É até assustador, pra ser sincero. Essa parte de aprendizado reinforced learning é o que eu acho mais bizarro de todos. Na verdade, cara, tu faz parte daquilo que eu chamo de inteligência artificial. Aí sim, é assustador esse negócio. Nós vamos virar astronauta do futuro. O astronauta do futuro vai existir, vai matar todo mundo aqui. Vai matar todo mundo, realmente. Ainda não chegou nesse nível, não, porque a rede neural, ela funciona exatamente nesse mesmo conceito que a gente está utilizando aqui. A gente só consegue prever, tomar decisão para um objetivo específico, entendeu? Uma inteligência artificial genérica, generalizada, ela toma várias decisões ao mesmo tempo, né? Ela leva em consideração várias coisas ao mesmo tempo. O objetivo não pode ser matar a humanidade, não? Poderia ser o objetivo único, destruir a humanidade, poderia ser. Uau. Aí tem que ter uma medida para a máquina, para ela entender se ela está avançando pelo caminho que funciona bem ou não, né? Você pode colocar as estatísticas de óbito. Aí ela vai invadindo, ela descobre que se invadiu o sistema de mísseis e entendeu? É possível mesmo. É possível. É assustador esse negócio. Às vezes eu acho que a Skynet está mais próxima do que nunca, né? Gente, vocês me recomendam o novo filme do